Este é o programa Realidades, o cotidiano à luz do saber. E hoje nós temos aqui um convidado especial, o professor Marcelo Pellizzoli, da UFPE, do Departamento de Filosofia, que foi o criador do programa Realidades e também do programa de TV Realidades e Direitos Humanos e Cidadania. E hoje ele veio aqui para falar de um tema muito importante, que é comunicação não violenta. Marcelo, tudo bem? Tudo bem, que bom estar aqui, né, Lorane? Dois programas que se juntam, né? Você está apresentando agora o Realidades no rádio, né? E eu apresentando o Realidades, Direitos Humanos e Cidadania na TV universitária, que vai também para a internet no YouTube, né? É muito bom a gente poder ter esse espaço de reflexão para poder discutir temas bem importantes, assim como a comunicação não violenta e outros, né? A comunicação não violenta trata de conflitos, né? Esse tema dos conflitos, da busca pela paz, da cultura de paz, é algo que já vem te acompanhando há muito tempo. Tu pode nos contar um pouco da tua história? Sim, eu fiz tese de doutorado, né, na área de Levinas, que trabalha muito filosofia da alteridade, da defesa do outro, né, trabalhando a questão da subjetividade, da relação com o outro, né, toda essa dimensão existencial, isso nos anos 2000. E aí eu sentia falta já na época de trabalhar com coisas mais práticas, assim, se encaminhar para uma dimensão mais de ação no mundo, né. E naquela época também fui estudar um pouco a questão da política e tudo mais. E aí fui entrando na questão da ética prática, a cultura de paz, já os direitos humanos. E aí quando eu fui para a Universidade Federal de Pernambuco, no início dos anos 2000, logo em seguida tive a oportunidade de fazer curso com Marshall Rosenberg, que é o criador da CNV, é um psicólogo, um grande professor, um mestre. E isso em 2005, né? E aí de lá para cá fui fazendo várias formações que às vezes a gente não encontra na universidade, né? Como os círculos restaurativos de cultura de construção de paz, com a Kay Pranes, né? Com terapia do self, psicologia do self, corporal e outras coisas, de modo a entender melhor a profundidade do conflito e da estrutura do conflito, das armadilhas dos conflitos e das relações humanas, né? Certo. Conflitos a gente vê em todas as dimensões, né? Familiares, entre amigos, na dimensão política. Esse ano das eleições foi marcado por muitos conflitos, né? As pessoas brigavam entre si, brigavam pelas redes sociais, rompiam relações, rompiam amizades. E a sensação que eu tenho é que isso foi tudo marcado pelas emoções, pelos afetos, né? Pelo ódio de um partido, pelo amor ao outro, por um candidato. E então, o que tu pode nos falar sobre isso, né? Sobre essa dimensão política do conflito? É muito interessante, Lorena, porque na política é o lugar que mais se materializa, se vê claramente o mal-estar do tempo, como dizia Freud, né? Esse mal-estar do tempo que vem de fatores muito antigos, que remontam ao desenraizamento das pessoas, desenraizamento cultural, desenraizamento nas relações, desenraizamento até familiar, desenraizamento no sentido de contato mesmo com a natureza, a felicidade básica do seu corpo, autoconhecimento, né? Coisas mais simples, da sustentabilidade da vida. Então a gente está vivendo um período de muito sofrimento. Esse sofrimento, essa dor das pessoas e do tempo, ela se traduz, uma das respostas mais comuns é entrar pelas emoções da raiva, né, do ódio, do rancor, todo esse tipo de dimensão, para traduzir necessidades feridas das pessoas, mas às vezes elas não percebem isso. Então elas vão criando inimigos, é um tempo de criar inimigos, assim, não sei se você percebe isso, e as pessoas estão procurando inimigos de qualquer coisa mínima, às vezes você já pode fazer um inimigo, né? Então a gente vê esse mal-estar e uma grande insensibilidade para o sofrimento das minorias, das pessoas, né? A gente vê agora a questão indígena ameaçada, a questão das pessoas que não têm terra, das pessoas mais pobres, né? Então essa insensibilidade, ela é muito difícil de lidar, assim, ela revela essa raiva, né? Esse mal-estar, esse ódio que se manifesta, se projeta ao outro, mas é um problema interno das pessoas, é uma perda de centramento e felicidade básica delas com a vida, assim, né? Eu diria isso, assim. Então é como se elas projetassem essa falta para outras pessoas na forma de ódio, na forma de raiva. E então isso explicaria esse adoecimento geral, né? Tu falou de índios, populações fragilizadas, a gente sabe de casos de ataque a LGBTs, né? Assassinatos, o número de feminicídios cresceu muito no Brasil nesse último mês, eu não tenho aqui as estatísticas agora, mas houve um crescimento absurdo.
Então tudo isso está ligado com esse adoecimento, né, que tu falou, geral da sociedade. Historicamente, você vê, desde antes até do nazismo, outros movimentos totalitários, você vai ver que pessoas que são diferentes, ou que são mais rebeldes, ou que representam algo que foge a um certo padrão, elas são escolhidas como bodes expiatórios, grupos são escolhidos como bodes expiatórios. Então, né, você vai encontrar grupos, partidos escolhidos como bode expiatório, como se fosse o problema. Então essa é uma situação muito grave, porque eu projeto, jogo para fora, né, jogo para fora aquela minha dor, a minha insatisfação, a minha raiva com o sistema, com o que está acontecendo, né? E aí passa a ter um diabo, um culpado. E isso é uma situação terrível, porque é uma cegueira. Isso é feito, por exemplo, eu que sou formado também nas áreas de constelações familiares, né, na área de constelações familiares de Bert Hellinger, a gente olha essa questão como um amor cego. É um amor mais perigoso que tem, porque o amor cego é um amor matador. E a gente vê isso, pessoas desejando a morte uma das outras, né? Isso é o oposto da não violência, né? Da cultura de paz. A CNV é uma filosofia construtiva, uma filosofia prática do melhor funcionamento das relações humanas, né? E não é fácil realizar isso, porque as pessoas, quanto mais ferimentos elas têm, traduzido em forma de mal-estar, de raiva, e aí chegando a preconceitos, chegando a ataque às minorias, às diferenças, mais difícil é, né? E como que eu vou conversar com essa pessoa, por exemplo, a pessoa que adotou uma posição fascista, né? Então, como não se tornar um inimigo assim dessa pessoa, porque ela está escolhendo, querendo achar inimigos, né, para colocar o mal-estar dela para fora. Isso é bem evidente, assim, né? Nós estamos vivendo, acima de tudo, um problema de saúde mental. Isso é muito claro para mim, assim, um problema de perda de centramento, estabilidade, de compreensão de si e da vida, perda energética, né, biológica mesmo, assim, que se traduz nesses conflitos todos de mal-estar das pessoas. A CNV, que é a comunicação não violenta, o primeiro passo da CNV é reconhecer seus sentimentos, né? Por exemplo, se tu é chamado para arbitrar um conflito, resolver um conflito, ajudar a resolver, o primeiro passo é pedir que esse indivíduo que está em conflito reconheça seus sentimentos. Isso é muito difícil, né, Marcelo? Isso é interessante, porque pessoas que entram em contato com a ideia de cultura de paz, né, mesmo com direitos humanos também, mas e com comunicação não violenta, esses métodos de pacificação restaurativa, justiça restaurativa, acha que é fazer o bem ao outro, né? É ouvir o outro, em primeiro lugar. Não é isso. Em primeiro lugar, é a tomada de consciência. A gente tem que tomar consciência do que está acontecendo na nossa vida, o que está acontecendo na família, no país, o que está acontecendo, esse grau de agressividade. Então, essa tomada de consciência tem a ver com isso que você falou. Eu tomo consciência dos sentimentos que me habitam, das emoções, porque eu sou um sujeito corporal, um ser vivo, tomado por emoções. Emoção do latim, emovere, né? É um movimento interno desse organismo. Esse organismo não está bem, ele tem medo, ele tem tristeza, ele tem raiva. Então ele vai ser tomado por emoções de alguma forma para tentar buscar o prazer, buscar a felicidade, buscar a vida, né? Então, mas o primeiro ponto é eu tomar consciência de como eu entro nas situações, como a minha energia também influencia naquela violência que eu acho que eu não posso não ter a ver, como que, de alguma forma, eu me coloco na situação, né? Esse é o primeiro ponto. Mesmo se seja eu agredido, seja eu que vou atacar alguém, né, eu tenho que tomar consciência de o que está acontecendo, em primeiro lugar, comigo, né? Esse é um ponto fundamental. Aí na CNV trabalha com a ideia de autocompaixão, autocompreensão, a afetividade, uma valorização de si, para depois entrar na empatia, que aí vai para o outro lado, chegar até o outro, né? Porque é muito comum a gente julgar antes de se reconhecer, né, no conflito. Então, por exemplo, entre casais, eu posso chegar lá e dizer: ah, ele é egoísta, ele não sai comigo nas sextas-feiras porque ele quer jogar futebol com os amigos, isso é egoísmo, não sei o quê. A CNV não parte desse julgamento. Se eu chegar para ti para resolver o meu conflito com o meu parceiro, tu não vai partir do meu julgamento de egoísmo, né? Qual vai ser a primeira pergunta ou a primeira colocação que tu vai me fazer? É muito interessante porque todas as grandes tradições, religiões e técnicas de conflito que vão falar da pacificação, do diálogo e tudo mais, vão apontar o julgamento como um dos grandes problemas. É o grande obstáculo. Agora, qual o tipo de julgamento? É diferente de eu dizer, nós estamos gravando, né? Você está com um gravador na mão. São um julgamento de um juízo de fato. São fatos.
Agora eu digo, você é egoísta, isso é um julgamento de valor, um julgamento moral. E a gente entra o tempo inteiro, é das coisas mais terríveis, que mais destrói relacionamentos, que mais detona a comunicação, e a gente acabou achando que essa forma é uma forma que é a única forma, né? É claro que essa forma ela consegue coisas também, mas o custo dessa forma agressiva, julgadora, rotuladora é imenso, o custo dela é imenso, né? Não tem como calcular o mal-estar, o estresse das pessoas, o clima pesado. Então, até figuras de grandes mestres falam isso, né? Não julgueis para não ser julgado. E não é uma questão moral, é porque quando a gente faz isso as relações ficam contaminadas, né? Então esse é o primeiro ponto, é tomar consciência do julgamento moral, como que eu entrei nesse padrão, como que o outro pode estar agindo. Então a pessoa diz assim, você é egoísta, você quer sair sozinho e tal. Eu ouço isso, qual é o primeiro ponto na CNV? Eu ver o impacto que isso causa em mim, não é já responder. Porque quando eu entro na reação, não é uma ação, porque é reativo, é automático, é condicionado. E em geral ele pode entrar nas nossas neuroses. E aí então, até aumenta a violência, né? Exato, e aí como que eu reajo, o outro não se sentiu ouvido. Agora, ele já trouxe uma mensagem que na verdade não queria agredir. Ele quer realizar as coisas que ele quer. É simples, direto, é necessidade. Ou ele está com tais emoções, sentimentos, sente assim, precisa disso. Só que a forma como que ele coloca, né, já é uma forma que o mundo já é muito agressivo, a linguagem é muito agressiva, as pessoas acham que tem que usar essa linguagem. Você é egoísta, você não tem jeito, você não vale, você sempre faz isso. Generalização, nunca faz o que eu te peço. Certo. Quando entra com essas coisas, né, a pessoa ela nem quer exatamente aquele ponto, né? Nem é correto a maioria das vezes o sempre, não é correto, nem o nunca, né? Nem o egoísta, porque às vezes a pessoa faz alguma coisa que é boa e todo mundo no fundo seria egoísta também. Mas, então, quando ela diz isso, você é egoísta, você não vale nada, você etc., na CNV né, a gente olha e, respira, que impacto isso pode estar me causando, né? Muito rapidamente eu vou ver qual a necessidade da pessoa que ela está colocando isso. Você está dizendo isso porque você precisa que eu saia com você? Aí a CNV é uma linguagem direta. Isso é interessante. Não é uma linguagem rebuscada, não é uma linguagem intelectual. É uma linguagem direta, você precisa isso, você quer isso, você está chateado com isso, você tá, né, brigou por causa disso, o que você precisa? Só que ela não tem agressividade, né? Isso aqui é a parte interessante. A gente vai ler por trás daquela fala da pessoa, da agressividade, a dor, a necessidade, o que ela está sentindo, o que ela está precisando, e vai tentar entrar na transparência, né? Vai confrontar, isso é um confrontamento. Né? Então, um sentimento, né, eu falei em egoísmo, mas durante a tua fala, quando tu disse assim, por que você precisa disso? Eu pensei, a resposta da pessoa poderia ser, eu me sinto sozinho. Poderia ser a solidão. A solidão também é um mal dos nossos tempos, né? As pessoas se sentem muito isoladas, muito sozinhas. A solidão também é fonte de conflitos, de violência? Eu acho que já o tema da solidão é um tema bem grande, bem importante, né? Daria muitos programas também. Porque tem uma parte da solidão que a gente pode chamar, algumas pessoas até separam entre solitude, né, solidão, solitário, enfim, para dizer duas coisas, né? Uma é que tem uma solidão boa, que é assim, eu me ver comigo mesmo, eu faço muito, por exemplo, meditação, eu preciso me ver com as minhas questões, né? Eu preciso olhar para mim e permanecer se está doendo algo que é uma responsabilidade minha, que não é o outro que vai modificar, curar. Aliás, até os processos terapêuticos exigem, fundamentalmente, o terapeuta é só um auxiliar. Então, coisas que eu tenho que me ver, passar pelas minhas sombras e olhar para a minha alma, né? Encontrar a minha alma, a minha dignidade, a minha essência, meu self, o meu centro, a minha força. E isso, às vezes, é bastante difícil, porque pode vir muita coisa à tona que está guardada e a gente não quer ver, né? E está projetando no outro. Aí os relacionamentos, elas são os maiores aprendizados. Assim, um grande caminho espiritual, tem algumas tradições que falam isso, que os relacionamentos, vários tipos de relacionamento, familiar, amoroso, etc., os mais íntimos principalmente, eles são o maior caminho espiritual. Um deles é você se retirar nas montanhas, você ir para uma igreja, etc., mas o mais intenso é isso, porque começa a vir as coisas à tona. Então a solidão boa. Depois uma outra que pode ser difícil, porque a gente é um ser social.
E aí a capacidade de cada um de se abrir cada vez mais, ultrapassar o seu ego, a sua parte egóica, sua visão limitada de mundo, os seus preconceitos, né? E conseguir mesmo lidar com o diferente, se entregar. É uma questão de entrega também, né? De abertura, de maior abertura para o mundo, para as pessoas. E isso às vezes pode incomodar, que as pessoas estão na familiaridade delas, condicionadas no seu jeitinho, e aí isso pode ser uma coisa que no início pode ser difícil. Mas aí uma pessoa que se permite fazer isso, ela tem o que os latinos chamavam de experiência, né? Experiência, ela sai para fora daquele mundinho, expeiras, né? Ela ultrapassa, que é um conceito grego, né? Peiras, né? Esse limite de poder fazer uma experiência e enriquecer a sua vida. A CNV é uma forma de enriquecimento da vida. Né? Como assim? Pode explicar um pouco melhor isso pra gente? Sim, porque a vida ela é comunicação, ela é troca, né? Ela é fluxo, ela não se define mais por atomizadamente, ela se define por relações, né? Mesmo se você falar em átomos, se você falar em partículas, se falar em indivíduo, você tem que falar ele em relação à família, ao grupo, a algo maior. As células não se definem por si, mas em conjunto. Então, a qualidade dessa relação, dessa comunicação, dessa troca, dessa afetividade, ela determina muito a felicidade de uma pessoa, né? E a aceitação e a afirmação dessa pessoa no mundo. Então, uma pessoa que tem um fluxo muito baixo, né, de relação, não consegue interagir, pode ser mais difícil para ela, né? Mesmo que ela possa ter algum sentido, viver, né, razoável ali dentro, quando a gente encontra alguém, a gente entra no maior enriquecimento, que é o diálogo, porque o diálogo ele faz crescer a vida, ele acolhe, ele tem um caráter cuidador, ele tem um caráter transformador, né? O diálogo ele é muito potente, né? Isso já desde os gregos, desde os antigos, né? Já é um grande ensinamento socrático, platônico. Quer dizer, para eles a filosofia se fazia em diálogo. Né? Justamente esse diálogo que faz com que os dois ascendam a um conhecimento ou vão até o limite, até onde é possível. Às vezes os diálogos platônicos param na metade, sem encontrar uma resposta, mas é ali que se conseguiu chegar, né? Então também é importante reconhecer isso, quer dizer, o diálogo tem essa função de um duplo aprendizado, um aprendizado conjunto, até onde a gente consegue ir, a gente não tem que se exigir mais do que a gente consegue naquele momento, né? Senão isso gera insatisfação. Bem, a gente chegou ao final do primeiro bloco com o professor Marcelo Pellizzoli falando de CNV, Comunicação Não Violenta. Vamos a um breve intervalo e voltamos a seguir.